Vamos à nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre monômios. Monômios são expressões algébricas formadas por um único termo, tá? Ou seja, ele é representado pelo produto, tá? De números e variáveis. Eu tenho aqui, um monômio, ele tem um único termo, e eu vou separar as partes do meu monômio. Eu tenho coeficiente numérico, que é o número que vai estar antes das minhas incógnitas ou depois, né? O número que vai estar multiplicando as minhas incógnitas. Então, esse aqui é o meu coeficiente numérico. E eu também tenho a minha parte literal, que, como já fala, são a parte das letras, das minhas incógnitas ou variáveis, tá? São as minhas variáveis, então aqui no caso é o x elevado a 3 e o y elevado a 2, que fazem parte, ou melhor, que compõem a minha parte literal. Então, no monômio, eu tenho o coeficiente numérico, que é o número que vai estar multiplicando a minha parte literal, e eu tenho a minha parte literal, que são as minhas incógnitas com seus expoentes. E aí aqui embaixo vem os exemplos. Primeiro exemplo, m, tá? Eu tenho o coeficiente numérico aqui, Tenho, mesmo ele não aparecendo, eu sei que tenho um 1 na frente. Então, meu coeficiente numérico é 1. Quem é a minha parte literal? O m. Ok? No de baixo, eu tenho aqui, x elevado ao cubo, negativo. Quem é o meu coeficiente numérico? Não está aparecendo o número que está multiplicando a minha parte literal, então eu sei que eu tenho um 1zinho aqui, número 1. Só que aqui, ele está negativo. Então, meu coeficiente numérico é 1 negativo. Quem é a minha parte literal? X, y elevado ao cubo. Tá? Então, são as minhas incógnitas com seus expoentes. Tem aqui, 5,3. Quem é o meu coeficiente? Quem é o meu coeficiente numérico? O próprio 5,3. A parte literal, eu não tenho aqui as minhas letras, as minhas incógnitas, tá? Então, não tem parte literal esse exemplo. Mais embaixo eu tenho ali, 0, x elevado a 2, y elevado a 3. O meu coeficiente numérico é 0. Quando eu tiver coeficiente numérico 0, a gente chama esse de monômio aqui de monômio, esqueci o M, monômio nulo, tá? Então, quando eu tiver coeficiente numérico 0, nós temos um monômio nulo. Continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre os monômios semelhantes. Observe os monômios que eu coloquei aqui de exemplo. 3x elevado a 4, y, e 6,2x elevado a 4, y. O que esse monômio aqui tem de semelhante, tem de igual a esse aqui? O que esse tem igual a esse? Reparem bem. São as letras, ou melhor, a nossa parte literal. Observe que aqui eu tenho x elevado a 4, y, e aqui eu também tenho. Então, quando eu quero um monômio semelhante, ele tem que ter a mesma parte literal, tá? Então, se eu quiser escrever mais monômios semelhantes igual a esses, eu tenho que copiar a parte literal, que tem que ser a mesma, e o coeficiente numérico pode estar variando. Eu posso colocar uma fração, tá? Esse aqui é um monômio semelhante, porque, ele continua tendo a mesma parte literal. Eu posso botar, por exemplo, um número decimal. Então, o coeficiente numérico, ele não interessa para dizer se é um monômio semelhante. O que me interessa é a minha parte literal. Então, todos esses monômios que eu coloquei aqui, eles são semelhantes. Se eu colocasse aqui um outro, vamos supor, x ao quadrado a. Ele não é semelhante, certo? Porque a parte literal é diferente. Mas se eu quero um monômio semelhante a esse aqui, eu vou pegar a mesma parte literal
e aqui eu coloco qualquer coeficiente numérico. Então, ó, esse monômio aqui é semelhante a esse monômio aqui, porque eles têm a mesma parte literal, tá? Então, para ser um monômio semelhante, ele tem que ter a mesma parte literal. Mais um pouquinho eu vou falar com vocês aqui sobre o grau de um monômio. O grau de um monômio é definido pelos expoentes da parte literal. Então, eu tenho aqui, ó, 9x elevado a 5. Eu só tenho x aqui de parte literal. Então, o expoente dele, que é o 5, é o grau do meu monômio. Então, eu posso dizer que ele é de grau 5 ou que ele é do quinto grau. Ok? Tem aqui o próximo monômio, 19ABC. Quero saber o grau dele. Observe que eu tenho 3 incógnitas aqui na minha parte literal. Eu tenho o A, o B e o C. Eles não têm expoente parente, eu sei que tem um aqui escondido. Então, ó, o A tem o expoente 1, o B tem o expoente 1 e o C também tem o expoente 1. Então, eu vou somar esses 3 expoentes. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, ele é de grau 3 ou terceiro grau. Próximo exemplo. 2x elevado a 4, y. Ó, o x tem o expoente 4 e o y tem o expoente 1. Então, eu vou somar os expoentes da minha parte literal. 4 mais 1, 5. Então, é de grau 5 ou quinto grau. E aí, aqui um outro exemplo, 24. Observe que ele só tem o coeficiente numérico, que é o 24. Ele não tem a parte literal. Quando não tem a parte literal, o grau é 0, tá? E aí vem os nossos exercícios. Complete a tabela abaixo. Monômio, coeficiente numérico, parte literal. Observe que eu já comecei a fazer aqui para mostrar para vocês. Eu dei um monômio, eu queria o coeficiente numérico e a parte literal. O coeficiente numérico é o número que está multiplicando a minha parte literal. Então, quem está multiplicando aqui a minha parte literal é o 3. Então, o 3 é o meu coeficiente numérico. A minha parte literal é as incógnitas com seus expoentes. Nesse caso aqui, x e y. Então, é isso que vocês vão continuar fazendo aqui. E aí, aqui, depois, eu já fiz também aqui para vocês visualizarem. Eu já tinha dado o coeficiente numérico e a minha parte literal. Eu quero que monte um monômio. Então, ó, eu peguei o coeficiente numérico, coloquei aqui e peguei a minha parte literal. Então, eu só juntei o coeficiente com a minha parte literal e achei o meu monômio, ok?